geralmente eles pintam assim, né, as imagens dos santos ou dos bispos e dos padres daquela época, né, com a barba bem longa, cabelo enroladinho e esse chapéu característico aí, né? Eles já seguram um cetro aí na mão, né, que é bem característico também desses cardeais. Vamos lá. Bom, contam algumas histórias a respeito desse santo, né, do São Valentim, que tornou-se santo depois que a Igreja Católica o considera como mártir e também como santo. Existem três histórias que contam, né, ou melhor, existem três pessoas que foram chamadas de Valentim no mesmo período que foi no século III ou no século III. Segundo uma associação jesuíta belga que trabalhou por mais de 300 anos coletando dados, são chamados de bolandistas, houveram três valentins, como eu falei para vocês, que morreram no século III. Um faleceu na África, ao lado de 24 soldados. Os outros dois foram executados. Um deles, a história de um deles conta que ele era um padre romano, que era chamado de Valentim também, que foi preso durante o reinado de Cláudio II, sob a custódia do aristocrata Astério. Aí existe uma segunda versão dessa história, que seria o terceiro Valentim, que São Valentim, ele era um bispo, que durante o século III lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que tinha proibido a realização de casamento durante as guerras. Na época que Valentim estava vivo, esse imperador Cláudio II, ele decidiu que nenhum soldado mais poderia casar. Então, para isso, ele proibiu todo tipo de casamento. Ou seja, ninguém mais podia casar naquele período. Era uma estratégia de guerra que ele tinha para que as pessoas que fossem para a guerra não tivessem aquela preocupação, deixei minha família em casa, vou tomar cuidado para não morrer. Ou então a família de ficar preocupado com o homem que foi para a guerra. Então, para isso, ele decidiu que todo mundo que fosse para a guerra tinha que estar solteiro, para não ter nenhum problema, para não ter nenhum apego emocional com sua família. Só que aí, contra a ordem do imperador, o bispo Valentim continuou com a celebração de matrimônio, isso de forma escondida, ou seja, ele continuava fazendo a celebração de matrimônio entre as pessoas que desejavam casar-se, só que agora de forma escondida. Quando a prática dele foi descoberta, ele foi preso e foi condenado à morte. Aí do lado vocês vê uma estátua, parece-me que de ouro, e essa é a representação do imperador Cláudio II, tá? Que Valentim estava vivo, era o Cláudio II que estava governando o país onde ele morava, que, se não me falha a memória, é Roma. Vamos para o próximo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem colocar aí na caixa de mensagens, ou então vocês podem levantar a mão, abrir o áudio e perguntar. Comentar também, viu? Vamos passar? Pronto, as cartas. Aí do lado vocês veem a representaçãozinha de uma carta bem característica daquela época. Hoje em dia a gente não escreve mais cartas para as pessoas, né? A tecnologia roubou isso da gente, a gente pode mandar mensagem ou fazer uma chamada de vídeo, uma ligação por voz e está tudo resolvido, né? Mas naquela época era bem comum, mais ainda naquele período que era uma das principais formas de comunicação, assim, à distância entre as pessoas. Depois que Valentim foi preso, vários jovens anônimos, que em demonstração de apoio e compaixão enviaram flores e bilhetes a ele na prisão, afirmando continuar a acreditar no amor, explicando assim a troca de postais e cartas que se espalhou até a atualidade. Então, até um período desse aí, era comum que as pessoas na escola, aqui mesmo no Brasil ou em outros locais, escrevessem cartas e bilhetes uns para os outros, geralmente cartas direcionadas ao sentimento do amor romântico, né? Naquela época, naquele período, quando as pessoas estavam escrevendo as cartas para Valentim, na verdade, eles estavam escrevendo como uma forma de respeito, de mostrar para ele que se preocupavam com ele, porque o amor romântico ele foi formulado já um período depois, tá certo? Que a gente vai ver mais na frente ali. A mãe disse que ia ajeitar para ver O como é que... próximo, tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar, eu agradeço, viu? Vamos falar um pouquinho sobre a história de amor do Valentim. Peraí que eu me perdi aqui. Pronto. História de amor do Valentim. Como foi que realmente aconteceu essa história de São Valentim, né? Durante o período que ele estava encarcerado, conta a lenda que o bispo se apaixonou pela filha cega de um carcereiro. Oi. Olá. Liga o microfone. Tá desligado. Eu não tô conseguindo entender porque tem alguém falando. Sim, tem alguém falando, já pedi para desligar o microfone. Desliguei aí, gente. Tá? Deixa só o meu aí.
Pronto, vamos continuar aqui. Falando Eduardo, ligue o seu, que eu coloquei todos para ficar mudo. Opa, eu não percebi aqui. Vamos lá. Durante o período de encarcerado, conta a lenda que o bispo se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e que milagrosamente lhe devolveu a visão. A primeira história a gente viu que o primeiro Valentim ele morreu, né? Foi para a África com 24 soldados e lá morreu. O outro conta a história que ele desobedeceu a ordem do imperador, foi mandado para a prisão e depois executado. Aqui, essa lenda, essa história aqui que conta, ela é que é mais focada, voltada para a questão da data de São Valentim, de Valentine's Day, que é falando justamente sobre amor. Porque lá naquela outra história, um tempo depois, antes de Valentim ser preso, o que é que acontece? Ele conhece uma pessoa, e essa pessoa tem uma filha que é cega, e essa filha, depois de uma oração do bispo, essa filha volta a enxergar. Aqui, a história conta que ele se apaixonou pela filha do carcereiro, essa filha era cega, e ela, depois que conheceu ele, milagrosamente, ela voltou à visão. Né? E pelo fato dele ter se apaixonado por ela, antes da sua execução, Valentim escreveu uma mensagem de despedida, na qual ela assinou como o seu namorado ou de seu Valentim, que em inglês a gente fala Your Valentine. Tá? A associação com o amor e o romantismo chegou já depois do final da Idade Média, durante o qual o conceito de amor romântico ele foi formulado, como eu falei para vocês. Na imagem do lado, vocês podem observar a representação dele preso, né? Ele continuava fazendo as suas práticas litúrgicas, vamos dizer assim, continuava falando da Bíblia e de Deus para as pessoas que estavam presas. Já no próximo slide, vamos ver o que tem. Pronto, aí vai falar um pouquinho, só corroborar com relação a isso que eu falei do amor que já chegou depois da Idade Média. Olha só, o poeta inglês Geoffrey Chaucer, ele viveu no século XIV e ele foi provavelmente o primeiro, ele fez provavelmente o primeiro registro conectando o dia de São Valentim ao amor. Ele escreveu que nessa data os passarinhos se encontram para namorar, né? E tem um poema dele que ele fala: "For this was on Saint Valentine's Day when every bird came there to choose his mate." Já no dia 14 de fevereiro de 1415, o Duque de Orleans escreveu a sua muito gentil namorada, que ele chamava carinhosamente de Valentine, que estava doente de amor por ela. Já Shakespeare, que é o próximo slide, que a gente conhece, né, como um dos principais símbolos, se não o principal símbolo da literatura inglesa, ele também contribuiu com Ofélia quando ela canta lá em Hamlet. Hamlet é uma peça que ele escreveu e que se popularizou, virou filme, virou referência para muita coisa. E Ofélia e Hamlet, ele tinham um tipo de relacionamento conturbado, né? Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ler a história, vocês vão entender mais ou menos o que é que eu quero falar. E ela estava uma vez na sua janela, ela começou a cantar uma música pensando nele, que ela fala: "Tomorrow is Saint Valentine's Day, and early in the morning, I'm a girl below your window, waiting to be your Valentine." Que ela fala: "Raiou o dia de São Valentim, de pé todos estão. Para ser vossa Valentina irei, por minha janela então." Né? Então ela cantava essa música para o Hamlet, que era quem ela tinha um amor, que infelizmente vocês vão ver na história que não deu muito certo, né? Mas vamos seguir aqui. Então Shakespeare também deu a sua contribuição com relação, fazendo essa relação entre o dia de São Valentim e o amor romântico. Essa aí é uma das imagens de São Valentim, que está pintada em uma igreja também. Você vê que é totalmente diferente daquela primeira imagem que a gente viu. A data da morte dele, que foi dia 14 de fevereiro, marca a véspera anual, que é celebrada lá na Roma Antiga, que é celebrada desde o período da Roma Antiga, em honra a deusa Juno e ao deus Pan, onde um dos rituais indicia sobre a fertilidade. Contudo, o bispo Valentim foi considerado mártir pela Igreja Católica. Por que que eu falo isso para vocês? Essas histórias que eu contei para vocês a respeito de São Valentim, de fato, ele existiu, só que essas histórias, até hoje, para alguns historiadores, é apenas lenda, porque não existe nenhuma comprovação científica nem histórica que ele, de fato, existiu. O que que aconteceu, então? Geralmente, quando um imperador ele dominava um país inteiro, o que ele fazia? Ele colocava a sua religião acima da religião que estava lá. No caso, se eles eram católicos, ele trazia coisas da religião dele, da cultura própria da religião dele,
e colocava ali na religião. Então, para juntar as duas, já que ele adorava o deus Juno e o deus Pan, que são deuses relacionados à fertilidade, ele pegou essa lenda da história do São Valentim, juntou uma com a outra e agora trouxe para o cristianismo essa história de Dia de São Valentim, comemorado em alguns países aí fora. Aqui no Brasil a gente chama de Dia dos Namorados, é comemorado em outra data, que a gente vai ver mais na frente. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E falo mais uma vez, essas histórias elas podem ser lendas, né? Porque não existe nenhuma comprovação científica ou histórica que isso de fato aconteceu. Alguém falou eu aí? Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Pronto, vamos lá. A gente vai seguir agora com a Débora com algumas informações sobre a comemoração. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai falar como... Aqui no Brasil, ela tem uma data diferente do restante dos outros países. Aqui ela é comemorada no dia 12 de junho, desde 1948, um dia antes do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Mas mesmo aqui sendo no dia 12 de junho, a gente sempre vê ainda algumas pessoas comemorando no dia 14, né, de fevereiro, nas redes sociais, por influência dos outros países, né? Mas por que o Dia dos Namorados aqui é em junho e nos outros países é no dia 14 de fevereiro? Bom, aqui ela não teve nenhum viés romântico no seu começo, porque foi a ideia de um publicitário chamado João Dória, que foi contratado para ajudar nas vendas de uma loja, porque no mês de junho não tem muitas datas comemorativas, então o comércio, as vendas eram sempre baixas. Então ele foi inspirado pelo Dia das Mães, né, o sucesso do Dia das Mães e a troca de presentes, e instituiu o dia 12 de junho como o Dia dos Namorados aqui, para ajudar nas vendas. E uma outra diferença, além da data da comemoração aqui e em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, a comemoração não se dá só para compartilhar o amor romântico, né, entre casais, namorado, namorada, marido, esposa. Lá nos Estados Unidos, você tem mais a ver também com a amizade, com o companheirismo, ou seja, você pode entregar algum presente para o seu amigo, para o seu professor, para alguém do seu trabalho, para algum familiar. Então, você não precisa ter um relacionamento romântico com essa pessoa. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês da série Todo Mundo Odeia Namorados. Vocês veem que a professora Morello, ela entrega uma cartinha para o Chris, né? E no final, o Chris entrega um cartão para a mãe dele. Então, cartões, caixas de chocolate, flores, esses são presentes bem tradicionais dessa época. E você, como eu falei, não precisa dar para o seu companheiro, namorado, namorada. Pode ser para qualquer pessoa que você tenha um relacionamento de amizade ou algum conhecido que você goste muito. Hello. Good afternoon, guys. Eu sou a Isabela, tá certo? Isabela Dorito. Eu vou ficar com o primeiro F, tá certo? Então, eu vou ficar acompanhando e as minhas aulas vão ser com o primeiro F. Então, eu já dou boa tarde aqui para todos, em especial para os alunos do primeiro F, tá certo? Que a gente vai se encontrar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode Posso fazer. fazer? Quando aquela carta para fazer de São Valentim, pode fazer com qualquer folha ou só com folha sem pauta e branca? Eu acho que pode ser em qualquer folha, né, professor? Oi, Pode fazer qualquer folha? qualquer folha. Fazer com Mas folha cadê? é um cartão. Geralmente os cartões você faz o quê? Numa folha limpa, sem ser aquelas pautadas, né? Mas se você não tiver, tudo bem. Pode usar as pautas como um design e aí deixar o negócio mais bonito. Tá, obrigado. Professor, Só isso mesmo, professor. dúvida também. Como é que vai ser a parte da entrega?
Olha, eu pedi, porque ela é um pré da aula, né? Eu pedi para que vocês colocassem no Instagram, mas eu soube que alguns de vocês não usam Instagram. Os que Sim. não usam, pode colocar no Google Classroom. Tá bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Professora, Oi. em relação a quem vai botar no Instagram, é para postar nos stories mesmo? Ou só tirar print e colocar no grupo? Porque eu vi muita gente tirando print e colocando no grupo. Botando no? Grupo do WhatsApp? Não, o grupo de WhatsApp de vocês eu não tenho acesso. Ah, pois eu vou postar nos stories, tá, professor? E marcar o senhor lá. Certo, certo. Professor, eu já postei e o senhor ainda não viu Você postou o quê? o cartão nos stories. Eu vou, a gente vai vendo. Viu? Se você já postou, não tem problema não. Pode ficar tranquila. E quem só, tipo assim, fez pelo celular, o cartão pelo celular. Olha, o grupo de WhatsApp de Serve? vocês, eu não tenho acesso. Vocês, no grupo de WhatsApp de vocês, parece que só são vocês, a coordenação da escola. Acho que é só a direção, entendeu? Eu não tenho acesso ao grupo de WhatsApp, então não vai chegar a mim. Ah, Aí, agora entendi. aí vocês precisam colocar lá no aplicativo, no Google Classroom. Se vocês não têm como usar Instagram. Estou fazendo um cartão aqui para entregar para o senhor. Ok? Então, assim, continue com a aula e aí no final a gente tira as dúvidas, viu? Uhum. Sim, senhor. Tá bom, melhor. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o Valentine's Day em outros países, tá certo? A gente viu focado, a gente viu já o início, né, como a criação da data e tudo no Brasil, só que agora a gente vai focar em outros países. E primeiro aqui a gente tem a França. Embora seja uma celebração famosa nos Estados Unidos, há relatos de que a primeira carta de Valentine's foi escrita na França em 1415, quando o Duque de Orleans quando o Duque de Orleans enviava cartas de amor à sua esposa da prisão. Então, como o Eduardo falou para a gente, essas cartas que o Duque enviava para sua esposa enquanto ele estava preso, talvez tenham sido os primeiros relatos, né, as primeiras cartas de dia do Valentine's, ok? Do Valentine's Day. Então, na França, a gente tem esse relato de que talvez foi até antes mesmo do que quando começou nos Estados Unidos. Outro aspecto importante da França é que eles têm uma cidade, tá certo? Uma vila, na verdade, uma vila francesa, que é chamada de Valentine. Ela vira o epicentro do romance entre o dia 12 e 14 de fevereiro todos os anos. Casas, jardins, árvores e espaços públicos são decorados com cartões, rosas e pedidos de casamento. Além disso, alguns casais seguem a tradição de plantarem uma mudinha de árvore na data, representando o amor compartilhado por eles. Então, a gente também tem esse aspecto dessa vila francesa se tornar o epicentro do Dia dos Namorados entre dia 12 e 14 de fevereiro, e é muito comum eles decorarem vários lugares, né, e fazerem pedidos de casamento, terem declarações de amor. Então, existe essa vila na França, tá certo? Na Romênia, a comemoração acontece 10 dias depois, tá certo? Então, é no dia 24 de fevereiro, e é um feriado nacional que se chama Dragobet, tá certo? E é uma mistura de Dia dos Namorados, tá certo? Com o início da primavera, tá certo? Então, nesse de 24 de fevereiro é o fim do inverno. Eles têm um inverno muito rigoroso, tá certo? Então, eles comemoram tanto a chegada da primavera quanto o Dia dos Namorados, tá certo? Os casais, gente, é porque vocês estão mandando mensagens, aí aparece aqui na frente do slide, eu não consigo ver direito, tá certo? Então, se vocês puderem falar sobre os cartões do Valentine's Day no finalzinho da aula, quando a gente terminar nossa apresentação, eu agradeceria, tá certo? No final da aula, o professor e a gente esclarece todas as dúvidas, tá bom? Então, bora lá. Os casais, eles escolhem
eles escolhem essa data para ficarem noivos, tá certo? Então, eles escolhem a data do Dia dos Namorados, né, 24 de fevereiro, para eles ficarem noivos. Eles vão colher flores juntos e os amigos, eles molham eles com a neve remanescente do inverno, tá certo? Então, eles pegam essa nevezinha que estava do inverno e molham os rostos dos noivos. É um tipo de tradição que eles fazem, tá certo? Então, ainda tem essa tradição na Romênia. Vamos ver próximo nas Filipinas. Nas Filipinas, nos últimos anos, o dia 14 de fevereiro é o dia do casamento em massa nas Filipinas. Isso porque o governo passou a patrocinar eventos que jovens casais pudessem se casar. Se vocês estão me ouvindo, tem algum barulho externo aqui interferindo, tem? Não, dá para ouvir. Certo. Então, o governo resolveu patrocinar esses novos casais a se casarem. Então, shoppings, tá certo? Lugares públicos, eles se tornaram o palco para esses novos casamentos que o governo resolveu patrocinar, tá certo? Centenas de casais se reúnem para se casar ou renovarem os votos de casamento, tá certo? Então, casais que já eram casados podem renovar os seus votos nesse evento que o governo filipense ele patrocina. O próximo agora é a Coreia do Sul. Então, na Coreia do Sul, a gente não tem apenas o dia 14 de fevereiro, tá certo? A gente não tem só o dia 14 de fevereiro para comemorar o Dia dos Namorados. Lá eles comemoram todos os dias 14 de todos os meses do ano, tá certo? E, por exemplo, em maio a gente tem o Dia das Rosas. Em junho é o Dia dos Beijos, tá certo? Então tem essa diferençazinha ali, mas todos eles são os dias do amor, tá certo? Então, em fevereiro, as mulheres presenteiam os homens com chocolate. Cada tipo de relação, ele pede um chocolate diferente. Então, em fevereiro, são as mulheres que dão presente aos homens com chocolates. E em março, são os homens que presenteiam as mulheres. Com relação a isso ao Dia do Amor, eu não sei se vocês conhecem ou já assistiram essas novelas coreanas, que a gente chama de dorama, tá certo? Eu, particularmente, eu assisto muito, tá certo? Dorama. Eu acho bem interessante. E a gente pode ver isso em alguns doramas. Eles comemorando o Dia do Amor, eles dando presentes, chocolates para os seus parceiros, tá certo? Mas não se limita apenas a namorado e namorada. Lá é amor, então pode ser para um amigo, um colega, tá certo? Um professor. Então, para qualquer tipo de relação ali, eles se presenteiam. E uma curiosidade sobre a Coreia do Sul, a gente vai ver no próximo slide, é que os coreanos também criaram o dia do solteiro, tá certo? Já que tinha o dia do amor, o dia do namorado, né? Eles criaram também o dia do solteiro, tá certo? Nesse dia do solteiro é 14 de abril, e nesse dia 14 eles se vestem de preto, tá certo? E comem um macarrão preto, tá certo? Que é chamado de jjajangmyeon, que ele é todo preto e ele é com frutos do mar e carne de porco, tá certo? Então, eles comemoram aí os dias do solteiro nesse dia 14 de abril. E na Gana, a gente vai ter o dia do chocolate, no dia 14 de fevereiro, tá certo? A Gana é um grande produtor, é um dos maiores produtores de cacau, né, que é a matéria-prima do chocolate. Então, o governo filipino ele criou desde 2007 essa data do dia do chocolate. Então, dia 14, há shows, eventos e jantares temáticos, tá certo? Gente, eu peço desculpas, é porque tá tendo uma obra aqui na casa do lado da minha casa. Então, é por isso que o áudio tá ruim, porque tá tendo uma obra e eu tô ouvindo muito barulho. Então, com certeza, vocês estão ouvindo aí também, tá certo? Não, professor, tudo bem, dá para ouvir, dá para prestar atenção na votação. Então, eles se presenteiam muito com chocolate, né? Já que é o dia do chocolate, na Gana eles se presenteiam muito com chocolate também. Então, aí a gente viu em vários países como é. E agora a gente vai ver algumas curiosidades, tá certo? Alguma curiosidade que tem nessa data de Valentine's Day. Na Idade Média, dizia que o dia 14 de fevereiro ele era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. O Eduardo falou isso para vocês, né? Ele falou agora há pouco. Então, tem essa relação aí de ser o dia do acasalamento dos pássaros, quando eles começam a se acasalarem. E aí, os namorados, né, os apaixonados, eles enviavam mensagens de amor nas soleiras das portas das suas amadas, tá certo? Então, eles aproveitavam essas datas para enviar essas mensagens para as amadas deles.
Outro fato curioso, cerca de 35 milhões de chocolates em forma de coração são comprados no mundo na data. São produzidos 8 bilhões de balas em forma de coração todos os anos. Enfileiradas, elas dariam o trajeto dos Estados Unidos até a Itália 20 vezes. E os namorados trocam 50 milhões de rosas todos os anos no Valentine's Day. 75% dessas rosas são dadas por homens, tá certo? São os homens que dão. Outro fato, os norte-americanos compram 1 bilhão de cartões no Valentine's Day. É o maior volume de vendas de cartões do ano, supera até os cartões de Natal, tá certo? Então, eles compram mais cartões no Valentine's Day até do que no Natal, tá certo? Quem mais recebe esses cartões são os professores, filhos, mães, esposas, namorados e até os bichos de estimação, tá certo? Então, até os pets entram nessa e recebem alguns cartõezinhos de presente. Então, eu já dou a deixa aqui para vocês. Quem quiser mandar cartão, viu? Cartão aqui para os professores, a gente aceita, tá certo? Então, vamos lá. Aí a data não é só para troca de presentes somente entre namorados, como acontece em 12 de junho aqui no Brasil, mas também é uma oportunidade para presentear qualquer pessoa. Então, professor, filho, pai, mãe, tá certo? Então, conhecidos, que você queira desejar uma mensagem, tá certo? De amor, de afetividade, então você pode desejar. E o último aspecto é sobre Shakespeare Apaixonado, tá certo? Que é um romance de Romeu e Julieta, escrito por William Shakespeare, que passa na cidade italiana de Verona, e até hoje milhares de cartas e presentes são enviados para essa cidade, como se eles estivessem mandando para Julieta, tá certo? Para Julieta. Aí a gente tem esse filme, Shakespeare Apaixonado, a gente pode ver esse casal, tá certo? Aí de Valentine's Day. E também eu tenho uma dica para vocês dar de um filme que tem essa temática de Dia dos Namorados, tá certo? De Valentine's Day, que é o filme Idas e Vindas do Amor. É um filme que nele vai ter vários tipos de relação, vai ter relação de mãe e filho, vai ter relação de casais mais de terceira idade, um casal que está se iniciando agora, de jovens, casais que estão se separando. Então a gente tem vários tipos de casais e tudo nessa temática de Dia dos Namorados, tá certo? É um filme todinho que se passa no Dia dos Namorados, no Valentine's Day. Então, se vocês quiserem assistir um filme com essa temática, Idas e Vindas do Amor, tá certo? Então, essa foi a nossa apresentação sobre o Valentine's Day, tá certo? A gente contou um pouquinho da história, como a data foi, o São Valentim, tá certo? Como é comemorado no Brasil e em outros países, e a gente trouxe também umas curiosidades. Agora a gente vai apresentar para vocês um vídeo, tá certo? Um vídeo que é Bob Esponja, do Bob Esponja, tá certo? No Valentine's Day. Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui. Eu tô como host já? Já dá para me apresentar? Então, eu vou colocar aqui, tá certo? Aí, depois que a gente apresentar, se der tempo, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, deixa eu olhar. Provavelmente não der tempo, mas a gente vai fazer algumas perguntas de interpretação, tá certo? Algumas perguntas de interpretação bem fáceis, tá bom? Só sobre o vídeo. Peraí, que tá gravando aqui, não tá indo. Hi, Patrick. Hi, Patrick. Patrick, it's me, SpongeBob. Hold on, buddy. I'll get you out. Gente, tá dando para ouvir, tá dando para ver direitinho, tá travando, tem algum problema? Não. Não. Tá bom. Patrick. SpongeBob. Patrick, I'm right behind you. There you are. show is filmed to keep a live studio audience. Happy Valentine's Day! Here's your present. And I have a present for you. It's the greatest, the bestest, the most fantabulous present ever! But you can't have it yet. Why not? Because it's not ready yet. Do you want to ruin the surprise? Yes! You gotta tell me! No can do. Nah, you'll just have to wait. Please, 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 please. Tell me, tell me, tell me! Please! Okay.
always wanted a quarter. Not the quarter. Greatest Valentine's present in the whole world now, SpongeBob. Well, this is where you're gonna get it. I hope. Just keep looking out there, pal. Patrick, you know how sometimes you plan something special and things just don't work out? Oh, holy mackerel! Is it hot up here or what? What's that? A handshake, a friendly handshake. Handshake? That's the big gift. You got me a handshake? Happy Valentine's Day. At first, a handshake doesn't seem like much, but really, it's the thought that counts. SpongeBob, I just wanted to thank you for this box of chocolates. No problem, friend. I mean, even though I was expecting Oh, more, the roses, SpongeBob. Happy Valentine's Day. You too, Dave. not that it matters that we've been friends for so Hey, long. SpongeBob, thanks for the bike. Can you believe this guy? I just met him this morning. As I was saying, Excuse me, do you guys have the time? Everyone, there's a chubby pink starfish on the loose. SpongeBob! My heart! Now I'm gonna break something of yours! Okay, Patrick, I know I deserve this, but do they? They didn't give me anything either! It's too late for that now! We're all Little shellfish? Yeah, you scallop! Yeah! Snack is here! Woo! Patrick, it's here! Happy Valentine's Day, Patrick! My Valentine! Hey, is this solid chocolate? Patrick, no! SpongeBob, you didn't have to give me anything. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá certo? Débora? Bom, gente, agora a gente vai fazer algumas perguntas interpretativas sobre o vídeo. Eu sei que estava dando uma travada, né? Mas vocês conseguiram acompanhar pelas legendas? Deu para ler certinho? Sim. Eu não consegui ver direito, porque eu tô no computador, aí a parte de baixo cobriu a legenda. Mas a gente vai passar o vídeo para vocês depois também, no Google Classroom. Então, Mas, assim, vocês que não conseguiram ver direito a legenda, vocês já conhecem o episódio? Já assistiram? Não. Nunca assistiu? Já. Eu assisti já, mas nunca assisti esse episódio aí, não. Tá bom. Pois hoje a gente vai Eduardo, ajudar. tu não quer A gente passar vai o ajudar vocês vocabulário, aqui. não? Porque as perguntas, eles tinham Não, que ter... Pode fazer as perguntas. Tá bom. Depois a gente fala o vocabulário. Então, eu vou fazer algumas perguntas interpretativas para vocês, tá? Sobre o vídeo. E vamos ver quem vai acertar. A primeira pergunta. Por que que o Patrick, ele estava tão animado, gente, no começo do vídeo? O que é que ia acontecer naquele dia que ele estava tão animado? Porque ele achou que ia ganhar um presente. Porque ele tem um presente.
Porque ele achou que ia ganhar um presente do melhor amigo dele. Ou seja, eles iam trocar presente. Isso, exatamente. Era o dia de São Valentim, né? Então ele já estava esperando ali o presente que o Bob Esponja ia dar para ele, né? Muito bem. A segunda pergunta é: onde Patrick e Bob Esponja eles vão comemorar o dia de São Valentim, o dia dos namorados? No parque. Parque de diversões. No parque de No diversões. parque de diversões. Essa foi muito fácil, gente. Agora a terceira. Qual o primeiro presente que o Patrick primeiro presente? Parque. Ele realmente achou que o Bob Esponja tinha dado um parque de diversões inteiro para ele de presente, mas não era isso. A quarta pergunta. Por que o Patrick ele ficou chateado depois? Porque ele achou que não ia ganhar presente. Ia dar só um aperto de mão pra ele. Sim, né? O presente, um aperto de mão. Eu quero um aperto de mão de presente, eu quero chocolate, eu quero alguma coisa, não só um aperto de mão, né? Então, a próxima pergunta. Quais foram os presentes que o Bob Esponja deu para os outros amigos dele? Vocês lembram? Flores, Chocolate, bicicleta. Isso, exatamente. Foi uma bicicleta, a caixa de chocolate e as E o buquê de flores. Isso, muito bem. Estou vendo que vocês prestaram realmente atenção. Quem que aparece para entregar o presente do Bob Esponja? Vocês lembram o nome do personagem? Ai, eu não sei. Esqueci o nome dela. É a Sandy. Sandy. A Chega lá, né? Toda Sandy. de mariscos entregando. Ainda com o capacete com cabelo. Sim, é a Sandy o nome dela. Muito bem. Agora a última. Qual o presente que o Bob Esponja dá finalmente pro Patrick? Essa Balão de chocolate. É, exatamente, um balão de chocolate. E aí, no final, o Patrick ainda fala: oh, você não precisava ter me dado nada, né? Depois de ter ficado todo emburrado, ainda vem com Essa foi a graça do desenho do filme. Exatamente. Aí vocês foram muito bem, gente. Prestaram muita atenção. Ai, adorei. Muito bem, Agora a pessoal. gente Vocês vai estão bem continuar afiados com o vocabulário, né, do vídeo. Com a Vamos lá para o Eduardo. vocabulário, gente. Quem está com a tela aí para compartilhar é tua, Isabela? Compartilha logo aí. Pronto. Vamos ver algumas frases e expressões e algumas palavras do vocabulário do vídeo, tá bom? A gente vai ver em inglês e a gente vai aqui ajudar vocês para entender o significado, né? Aí, assim, vocês desligam os microfones. Vocês desligam os microfones, eu vou falar aqui as palavras e você pode repetir, tá certo? Esses são trechos do próprio vídeo, tá bom? Que a gente tirou e colocou aí. Bem, a primeira expressão que a gente... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá, microfones desligados, tá, gente? Vamos lá. O Patrick, o Bob Esponja chega pro Patrick, começa a falar com ele, e o Patrick acha que ele tá dentro da pedra, que é um formato de coração que ele tava fazendo, né? E ele fala, hold on, buddy, I'll get you out. Ele usa essa expressão buddy para se referir ao Bob Esponja. Essa expressão que está embaixo aí, buddy, ela pode significar amigo, né? Ou traduzindo aqui pra gente, como a gente fala com os nossos amigos, né? Mano, é uma gíria bastante utilizada lá nos Estados Unidos e em outros países aí que falam a língua inglesa. Essa é a primeira expressão que é bastante utilizada também nesse período do Dia dos Valentim, do Dia de São Valentim, já que a gente sabe que não é só relacionado ao amor romântico entre um casal, né? Outras pessoas também podem se presentear, como, por exemplo, os amigos. O próximo, vamos passando aí, ele fala a frase, né, para ele, Happy Valentine's Day, é assim que a gente escreve, né? Happy Valentine's Day, e dá o presente pro Bob Esponja, né, que era o coração de pedra, que agora tá todo quebradinho aí, né? O próximo, aí ele fala assim, here's your present. Aí o Bob Esponja vai responder para ele, and I have a present for you. Esse present aí também pode ser gift, que nada mais é do que vocês acham que ele tá falando aí para ele. Vocês podem ligar e responder agora o microfone. Presente? Cartão. Nada mais do que um presente. Eu tenho um presente para você. Isso, eu tenho um presente para você, que é o que o Bob Esponja fala para ele. Lá na frente a gente vai ver que ele usa essa palavra que tá aí do lado, que é gift, que também significa presente. Vamos seguir aqui. Aí ele vê essa
coisa fantabulosa e pergunta, you got me a carnival? Que ele disse que ia dar um presente para ele. E essa palavra carnival, o que é que significa? Alguém sabe? Festa. Não, parque. Parque de diversão? Calma. Não, Isso. Parece carnaval. Parece carnaval. Parece carnaval. Só que assim, Ai, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nesse sentido, ele tá falando, you got me a carnival, tipo, você vai me dar um parque de diversões de presente, porque tá parecendo um parque de diversões aí, né? Só que essa palavra carnival, ela significa tanto parque, o local, quanto alguma festividade grande. Por exemplo, quermesse, festa junina lá fora, eles chamam esse tipo de festa enormes assim de carnival. O próprio carnaval aqui no Brasil, lá para eles chamam de carnival, porque é uma festa grande. Não é porque parece com a palavra carnaval que é carnaval. Também isso é um falso cognato. É qualquer tipo de manifestação grande, todo mundo está lá junto celebrando alguma coisa em uma festa. E também pode ser parque de diversões, porque em parque de diversões é como se fosse uma festividade, né? Uma coisa bem grande. Vamos passando? Aí o Bob Esponja já em desespero, esperando que a Sandy apareça logo, né? E fala para ele, you just keep looking out there, Paul. Esse Pel aí que ele fala é como se fosse amigo. É uma expressão que a gente pouco vê, né? Mas eles usam bastante. Também significa amigo, que pode ser traduzido como mano e outras mais aí. O que ele fala na frase é continua olhando para lá, amigo. E a surpresa vai chegar em algum momento. E lá na frente ele fala, eu espero, né? A próxima. Essa expressão não tem nada a ver com o dia de São Valentim, dia dos namorados, mas eu trouxe aqui porque é uma curiosidade. O Patrick, quando percebe que está acontecendo alguma coisa errada, ele fala, holy mackerel, it's hot up here or what? Ele fala assim, é como se ele fala assim, minha nossa, tá quente aqui em cima ou o quê? Esse holy mackerel, traduzido ao pé da letra, significa santa cavalinha. Alguém sabe o que é cavalinha? Não, ninguém? Não. É um peixe. Tá? Ele parece com outra espécie de peixe que é chamada de sarda, só que não é sardinha. Tem umas manchinhas na pele dela, e eles utilizam essa expressão para dizer que alguma coisa extraordinária está incomodando eles ou admirar de alguma coisa. Em alguns desenhos do Popeye, eles utilizam essa expressão, e aqui no Brasil, na dublagem, ficou macacos me mordam. O Popeye fala muito isso, né? Macacos me mordam, como uma situação que é de se admirar, ou um susto, um espanto, uma coisa bem séria. A próxima expressão, a handshake. Ninguém sabe o que significa handshake? Aperto de mão. Aperto de mão. Acho que é aperto de mão. Isso, aperto de mão. Handshake é aperto de mão. Esse shake é como se fosse balançar ou sacudir, né? Aqui a gente não fala sacudir a mão, a gente fala aperto de mão, né? Aí quando ele estende a mão ali para ele para dar aperto de mão, aí vem o desespero do Patrick. E aí eles vão e continuam o diálogo falando. Ele pergunta para ele, a handshake, that's the big gift. Eu falei para vocês que gift também pode ser presente, tá bom? E ele usa essa expressão aqui, big gift. Ele pergunta, esse aqui é o grande presente, um aperto de mão. E aí o Bob Esponja, no próximo, vai tentar se explicar. A handshake, a friendly handshake, um aperto de mão. O que é friendly? Alguém sabe? Amigável, alguma coisa. Amigável. Exatamente, amigável. A friendly handshake. Se você pegar essa palavra friendly e tirar o L e o Y, fica friend, que é amigo. Né? Ele fala assim, é um aperto de mão amigável. A cara do Bob Esponja de desespero, porque, infelizmente, a surpresa dele não estava dando certo. Tá? Essa é outra palavra bastante utilizada também lá, né? Para se referir aos amigos, friendly. E aí depois o Patrick, depois de toda aquela cena, aquela coisa toda, ele fala, at first, a handshake doesn't seem like much, but really, it's the thought that counts. Ele fala, né? No começo, um aperto de mão não parecia ser muita coisa. Aí ele fala, really, it's the thought that counts. É uma expressão que eles utilizam lá quando uma coisa não vai muito bem. Quando eles recebem uma coisa, eles não gostam muito. Traduzido ao pé da letra fica, é o pensamento que conta. Como é que a gente fala aqui no Brasil? A intenção que vale. A intenção que conta. A intenção que vale, né? Então eles escrevem assim, essa palavra thought é pensamento, né? É o pensamento que conta, a intenção que conta. É assim que a gente fala aqui. E, infelizmente, é uma expressão bastante utilizada também. Quando alguém recebe um presente meia boca, né, eles falam, né? A intenção é que vale. Vamos lá para a próxima. Então, quando a gente vai para o aniversário, não leva o presente. Também, o que importa é participar Recebe do uma aniversário, meia né? de presente. A intenção é que vale, gente. A Isso é uma intenção é que lembrancinha. vale. A intenção é que vale. Final de ano também, festa de final de ano é horrível. Vamos lá.
E aí chega essa menina, eu não sei, eu não esqueci o nome dela aqui agora, mas ele vai falar no próximo. Fran, o nome dela. É a Fran. I just wanted to thank you for the box of chocolates. Essa palavra thank you, ela é bem comum para vocês sabem o que significa? Obrigada. Obrigado. E essa próxima box of Caixa de chocolates. Caixa de chocolates. Ó, caixa de chocolate não, caixa de bombom de chocolate. Tá bom? Eles falam box of chocolate, mas a caixa, o formato dela ela não é feita de chocolate, ela é uma caixa que contém bombom de chocolate. É uma expressão comum para eles. Aqui no Brasil a gente fala caixa de bombom, né? Ou então caixa de bombom de chocolate, ou caixa de bombom garoto. É assim que a gente fala, né? Não importa a marca do bombom, sempre vai ser garoto. Mas vamos lá. E ele fala no problem, friend. Ou seja, no problem é sem problema, não tem por onde, não há de quê, de nada, e aí vai. É outra expressão que eles utilizam bastante quando recebem alguma coisa e são agradecidos. Essa aqui vai ser a última por causa do tempo, viu, gente? Chega esse outro rapaz e agradece Bob Esponja. Thanks for the roses, SpongeBob. Happy Valentine's Day. Roses também é outra palavra bastante utilizada, né? Porque os homens geralmente compram rosas para dar para as mulheres, né? Então tá aí a palavra roses que ele recebeu do Bob Esponja. Bom, pessoal, a gente vai ter que parar por aqui. Depois a gente continua essa Lê só parte do essa última vocabulário. frase. I defy you, heart man. Essa palavrinha heart é o quê? Coração. Coração. Ele fala assim, eu te desafio, homem coração, porque ele estava tão zangado que me recebeu o presente, que ele não, eu vou rasgar esse coração aqui no meio, e ele faz no final, né? Eu te desafio, homem coração. Pronto, gente, a gente vai ter que encerrar aqui agora, por causa do horário, senão a gente ficaria aqui até mais tarde com vocês. A gente tem mais uma atividade, pois é, a gente tem mais uma atividade para vocês, a gente vai mandar pelo Google Classroom, tá certo? E vocês vão ter a semana para responder e enviar para a gente. Tá bom, professor Miguel? Ok. Pessoal, vamos lá tirar as dúvidas a respeito do cartão que eu pedi para vocês. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, quem marcou as pessoas que foram colocadas no grupo, vocês vão ver ainda hoje? Ele disse que vai estar acabando, está discutindo o assunto, e aí que ele quer. Assim, no grupo de vocês, não, porque como eu falei para você no início, a gente não está no grupo de vocês da sala. Certo? Os professores não estão. Então, não achei esse arroba, não. Vocês precisam estar colocando ou no Google Classroom ou lá no próprio Instagram. Certo? Quem colocou lá no grupo, retira lá do grupo. Porque quem está no grupo parece que é só a direção da escola, a coordenação, os monitores. Certo? Os professores não estão no grupo da escola. Eu já coloquei no Instagram, só que o senhor não viu ainda. Porque hoje foi o dia todo de aula. Então, depois que a gente sair daqui, aí é que eu vou estar dando uma olhada no Instagram. Certo? Hoje pela manhã foi aula do segundo ano, das outras turmas, agora novamente. Aí a gente... Só lembrando de vocês uma coisa. Vocês, às vezes, vocês não vão ter uma resposta automática. Você colocou uma coisa lá, eu vou ver de imediato. Eu vou demorar, às vezes, 1 ou 2 dias para ver, porque eu tenho 9 salas. Aí eu tenho que ficar olhando de uma por uma, né? Essa questão do Instagram, o momento que eu estou aqui de aula, eu não fico olhando também. E aí depois é que eu sento para ir olhar de um por um, quem foi que mandou e tudo, e para poder ir anotando as coisas. Ok? Miguel. Mas, assim, de imediato, às vezes, vocês não vão obter resposta dentro de poucos minutos. Oba. Se eu for fazer, ou eu posso fazer um texto, ou eu posso fazer, tipo, uns versinhos. São com versos. É um cartão. É como se você fosse fazer um cartão decorado para mandar para alguém, para amigo, para mãe, para qualquer pessoa. Professor, meu Instagram é privado, não sei se o senhor vai conseguir ver, não. Google Classroom. Não é só mudar as configurações, não, para o professor ver. Mas acho que é porque depois que posta, acho que não dá para ver mais os stories, não. Deixa ligado só por um determinado tempo até ele ver. Depois que ele ver, bloqueia todo mundo. Aí você reposta novamente. Isso. Caso não dê, tipo, se a postagem sumir e o senhor não tiver visto, porque o prazo é 24 horas para permanecer, a gente posta ali enviando no seu privado no Instagram.
Mas, assim, vocês começaram a postar ontem, né? Sim. Eu postei hoje. Eu postei Pois ontem. é, então são 24 horas, dá tempo de ver. Eu postei ontem à tarde. Até, Eu postei até à 6 tarde. horas eu acho que dá Postei para ontem à ver noite. todos. Tá bom. Ou então Eu? posta no Google Classroom. Aham. Até 6 horas dá para ver tudo. Então, posta lá no Google Classroom. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Só falar aqui que teve um comentário que disse que não conseguiu assistir o vídeo, né? Não se preocupe que a gente vai mandar o vídeo também para vocês em inglês e com a legenda em português no Google Classroom, para vocês responderem o questionário. Certo. Tem um aluno Ó. perguntando como faz para mandar atividade no Google Classroom se não tem lá o enunciado de uma questão para enviar. Enviar o quê? Para eles agora? Ele está perguntando como é que ele vai enviar o arquivo, a foto do cartãozinho de Dia dos Namorados para o grupo. Eu vou estar colocando. Eu vou estar colocando as atividades agora e aí você já aproveita a atividade para mandar tudo junto. Porque você pode mandar várias atividades. Professor, Oba. eu não fiz o meu cartão. Eu peguei da internet algumas imagens e aí eu fiz um vídeo e coloquei uma música. Tá Ótimo. certo? Eu preciso produzir o meu próprio cartão. Eu até coloquei lá, pode ser um videozinho também. Tem, como é teu nome aqui, que eu estou dando uma olhadinha bem aqui? Amanda, Regina. Amanda, Regina, tá aqui. Every love story is beautiful, but Charles, my favorite, Happy Valentine's Day, né? Você colocou aqui no seu... Tá aqui, já vi aqui. Não é esse? Professor, depois dessa aula que o senhor vai começar a repostar, né? Como é que é o... Depois dessa aula aqui que o senhor vai começar a repostar, é? Sim, sim. Depois dessa aula. Aham. Depois eu vou postar lá agora, porque eu tinha postado ontem, aí eu acho que já saiu. Certo, pois posto novamente. Eu vou começar a olhar agora, porque eu estava... Hoje foi o dia todinho assim, aqui na frente do computador, com as outras turmas e agora com vocês. Viu? Então, qualquer coisa vocês podem mandar algum questionamento pelo Google Classroom, porque lá vocês têm a opção de vocês mandarem alguma pergunta, certo? E aí a gente vai respondendo na medida que a gente for vendo. A gente não passa 24 horas com o Google Classroom aberto, mas a gente abre de vez em quando durante o dia. Ok? Então, agradeço a todos pela participação. E aí, até a próxima quinta-feira, né, que a gente vai estar novamente aqui no encontro. Provavelmente, quinta-feira, gente, vai ser cada professor com sua sala. Ok? E aí eles vão estar usando, não o Zoom, mas vão estar usando o Meet. Ok? Porque pelo Zoom só dá para fazer assim, juntando turmas. Não dá para ficar eles individualmente com vocês em cada sala. Então, a gente vai estar usando o Meet, mas aí a gente vai fazendo o link e vai enviando para o chefe de turma, ok? Quando as turmas de vocês tiverem já o chefe de turma, aí a gente vai enviando os links para o chefe passar para o restante. Certo? Certo. Então, boa tarde a todos. Foi bom estar com vocês. Não deu para saber o nome de todos, mas na próxima aula que a gente tiver individualmente, a gente vai estar pedindo para que vocês se apresentem, cada um, para a gente estar tendo esse contato mais próximo, certo? Um abração para vocês aí e até a próxima. Tchau, professor. Bom trabalho. Bye, Valeu, bye. professor. Bye. Tchau. Professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bye, bye.